Saudações aí a todos do Facebook, do YouTube também. Vamos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus. Ontem eu falei que eu ia terminar de ler o livro dos Hebreus, mas o livro dos Hebreus é maior um pouquinho do que era possível parar para terminar. Mas vamos terminar ele hoje. Paramos no capítulo 10, vamos ler o capítulo 11, 12 e 13 para a nossa meditação. Sem mais delongas, capítulo 11 de aos Hebreus, a natureza da fé e exemplos da fé tirados do Velho Testamento. Vamos ler a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, versículo 10 novamente. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Versículo 13 novamente. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Versículo 16 novamente. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José. Versículo 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, deixou o Egito. Versículo 28. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gedeão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, da batalha se esforçaram,
puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram, 36. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Perseverança no meio das provações. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Exortação à santidade. Vários preceitos. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados,
e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue. Versículo 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Versículo 27 novamente. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Capítulo 13. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo.
Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Perdão. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares que de nada aproveita. Versículo 9 novamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Versículo 10 novamente. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Votos e saudações finais. Versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos,
que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os de Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus, Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito agradecido estamos a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Eis aí a palavra aos Hebreus, foi lida. Terminamos assim a carta. No finalzinho ali, nos faz ainda mais imaginar que possa realmente ter sido o apóstolo Paulo que escreveu. Não importa quem escreveu, o que importa são as exortações que ali estão, para que possamos nos haver prudentemente, conforme a palavra de Deus sobre a face dessa terra, né? Retendo sempre as promessas de Deus no nosso coração. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando no meu Facebook, que aceitaram o convite. Dizer para vocês que nós estamos no meio de um projeto de leitura da Palavra de Deus. A leitura que nós começamos pelo Novo Testamento, porque é uma leitura mais atual, mais contemporânea, né? E é o Evangelho da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo e da graça que foi estendida a todos os povos, tribos, línguas e nações. Então nós começamos lá no Evangelho de São Mateus. Os vídeos estão enumerados, vídeo 1, vídeo 2. Estão todos aqui, na minha linha do tempo. E eu convido você a retroceder nessa linha do tempo aqui, lá no vídeo 1, e começar a leitura da Palavra de Deus através do Evangelho de São Mateus, capítulo 1. E daí vem seguindo Marcos, Lucas, João, porque a gente não consegue compreender pegando a Bíblia pelo meio, tem que ser do começo, para ficar fácil a compreensão, para que se não perca a compreensão das coisas que estão escritas. Então vem conosco ler a palavra de Deus, que é o Evangelho eterno de nosso Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada é o único livro que aponta o caminho da salvação, que é Cristo, e nos ensina como andar nesse caminho, que não é de qualquer maneira, não. Tem que ser conforme as coisas que estão escritas aqui, na palavra de Deus. Convide os seus parentes, amigos, vizinhos, seus colegas também do Facebook, do YouTube, também para poder vir ler a palavra de Deus. Se vocês nos enviarem a solicitação de amizade, nós vamos aceitar para a leitura da palavra de Deus. Não adianta esses perfis mal intencionados que só tem uma foto, que não tem registro nenhum de onde veio, com fotos ainda que, sensuais ainda, não adianta não. Nós estamos observando aqui, nós vamos excluir todos que vierem dessa forma. Não vamos aceitar a solicitação, não. Mas aquele que é uma pessoa, um pai de família, é um filho, é uma pessoa de carne e osso, não é um robô, Você tem lugar certo, tem moradia, tem fotos no perfil, tem uma história para contar. Pode mandar o convite, a solicitação, que nós vamos aceitar para você poder juntamente conosco ler a santa palavra de Deus. É lamentável, A Bíblia diz que Jesus salvou
a mulher adúltera foi apanhada no próprio ato de adultério. Talvez um perfil desse aí realmente queira ouvir a palavra de Deus, queira se arrepender, mas como não sabemos, são vários perfis mandando solicitação de amizade sem ter nada que dizer sobre eles mesmos, então aí fica difícil. Manda, mesmo se você for uma pessoa em pecado, não tem problema, manda a solicitação, desde que você tenha fotos no perfil, que a gente saiba quem você é, desde que tenha uma história para contar, porque Deus não faz acepção de pessoas, certo? O Senhor Jesus, Ele é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, adentramos, meu Deus, na Tua presença nesta hora, por intermédio da oração, Senhor, para Te agradecer pela Tua palavra que foi lida, por esta palavra poderosa e santa, meu Deus. Eu Te peço em nome de Jesus, perdoa todos os nossos pecados. Faze com que a Tua palavra, Senhor, encontre repouso nas nossas almas, no coração de cada ouvinte, de cada pessoa que está lendo conosco a Tua santa palavra. Ó Deus poderoso, abençoe as nossas vidas, meu Deus. Que esta palavra venha trazer o aperfeiçoamento e a salvação para as nossas almas. Sim, ó Deus, porque cada vez que nós lemos esta palavra, nós percebemos mistérios que nós não tínhamos ainda, meu Deus, atentado para eles. E assim cumpre a Tua palavra que diz que a justiça do justo é como a luz da aurora, que vai clareando, clareando até se tornar dia perfeito. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias, Senhor. Livra-nos de todo mal. Dai a salvação e a libertação para cada pessoa que está conosco lendo a Tua palavra. É o que nós Te pedimos com fé e Te agradecemos em nome de Jesus, o Teu Filho amado, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Vamos persistir, vamos perseverar nesta boa obra, nesse projeto de leitura da palavra de Deus. Que Deus abençoe.